Olá, meus amores, boa tarde. Estamos no ar hoje com mais um live. Vamos aqui dar as boas-vindas aos nossos participantes, né? Fixar aí quem será o nosso entrevistado de hoje. Para quem está participando hoje pela primeira vez, não esquece aí de estar enviando aviãozinho para as pessoas, para conversar, para entender um pouco mais sobre esse assunto aqui que a gente vai falar. Lógico que a gente sempre, né, traz aí profissionais, damos espaços a eles para eles estarem falando e a gente sempre aprendendo com cada um deles, né? Eles são eternos professores, eternos alunos e nós também. E lógico, nós não podemos deixar de falar do aprendizado das pessoas mais velhas e também dos idosos, né? Ao longo da vida. A gente enfoca tanto aí em educar as crianças, mas como é que está essa educação também a longo prazo, né? A gente não pode parar nunca de estar aprendendo. Como já dizia a minha falecida avó, se a gente parar, o bicho pega e com certeza pega sim. E é sobre esse assunto que nós estaremos dialogando hoje, então aproveita aí para convidar os amigos, porque com tanta tecnologia aí à nossa disposição, por que não usá-la a favor da nossa saúde mental? Hoje teremos aqui no nosso bate-papo Flora Alves, proprietária da SG Aprendizagem, que é referência no mercado brasileiro em soluções customizadas de aprendizado e formação de profissionais e que vem fazendo um lindo trabalho aí no segmento. Deixa eu ver se eu já encontro aqui a Flora. Tô vendo aí que tem bastante gente já participando. Não esquece de estar enviando aí o aviãozinho para os amigos. Deixa eu ver aqui se eu acho. Já a Flora, da SG Aprendizagem. Boas-vindas para ela nessa quinta-feira. Queria saber como é que está o tempo aí na casa de vocês. Olá, Flora, seja bem-vinda. Boa tarde, Annalise. Que prazer estar com você. É uma grande honra. Que delícia, viu? O prazer é todo meu, Flora. A gente vem aí, né, passando por esse isolamento social, alguns aproveitando essa oportunidade para aprender, outros não tendo tanta oportunidade assim. A gente vem aí, depois que eu recebi o seu tema, falei com a Maca, né, nossa grande amiga, eu fui pesquisar um pouco sobre o que significava, né, andragogia. A gente fala tanto em pedagogia e é uma palavra tão diferente. Você poderia estar explicando para quem está assistindo a gente o que significa andragogia? Com toda certeza, Annalise. De uma maneira muito simples, enquanto a pedagogia se ocupa dos processos de ensino-aprendizagem para crianças, a andragogia se dedica a estudar os mesmos processos de ensino-aprendizagem, porém com enfoque do adulto. As Uhum. crianças, elas têm uma disponibilidade maior para aprender. Eu costumo comparar crianças com esponjas. Tudo aquilo que você põe perto delas, elas absorvem. Nós adultos temos diversos papéis para desempenhar. Por isso, nós somos mais seletivos com relação àquilo que vamos aprender. Então, pensar em processos de ensino-aprendizagem para adultos é preciso, antes de mais nada, respeitar a experiência que essa pessoa traz consigo. E Uhum. assim, nós vamos tratar e abordar esses processos de ensino-aprendizagem com enfoque um pouco diferente daquele que Sim. usamos para as crianças. E a andragogia, então, assim, se depois que você acaba, né, o seu tempo escolar, ali de primário, depois se forma na faculdade, vai viver a sua vida, você acha que, ah, não, agora eu já tenho uma profissão, eu não preciso mais estudar, não preciso mais reaprender nada, né? E a andragogia, ela fala justamente isso, né? Que você não deve parar de estudar, de estar sempre aprendendo algo a mais, né? É. A grande verdade é que a aprendizagem, primeiro, ela não está restrita só ao ambiente escolar. Né? Antigamente, sim, a gente pensava que nós tínhamos lá um percurso escolar, uma jornada escolar para percorrer, e que depois de formados, quando muito pós-graduados ou, enfim, mestres, doutores, nós pararíamos de aprender.
Sim, tudo. Hoje a gente já sabe, não é, Annalise? A gente aprende o tempo inteiro, em tantas verdade. disciplinas diferentes, tanto formal quanto informalmente. Então, a aprendizagem ela faz parte da nossa vida e hoje, com tantas mudanças, com tanta tecnologia ao nosso redor, o aprendizado ele passa a ser ainda mais importante, porque a gente também precisa se manter atualizado no que diz respeito às competências que nós desempenhamos, não só no mercado, mas quando a gente traz isso para a nossa vida mesmo. Se a gente pensar Uhum. em autoconhecimento, quanto a gente tem para aprender, Verdade. não é? O conhecimento tem começo, meio, mas não tem fim nunca, né? Com toda Quando a certeza. gente acha assim, já tá bom, já aprendi tudo o que eu precisava, vem Uhum, algo novo e você tem que estar uhum. aberto para isso também, né? E você trouxe uma palavra-chave, estar aberto. Para nós adultos, o primeiro princípio da andragogia da ciência da aprendizagem dos adultos é o princípio da disposição. Ele nos convida a pensar sobre o seguinte: nós só conseguimos aprender se estivermos dispostos a isso, em qualquer circunstância, inclusive com autoconhecimento. Quantos de Uhum. nós passam décadas de olhos fechados para si mesmos? E só quando Verdade. nós estamos dispostos, só quando nós nos abrimos a essa oportunidade de aprendizado, é que aí sim nós vamos colocar os outros princípios em prática, como, por exemplo, a experiência. E por aí Sim. vai. A aprendizagem não tem fim, assim como o autoconhecimento. Ô, Flória, e como é que a gente faz? Vamos dizer assim, né? A gente tem agora com o isolamento social, querendo ou não, a gente precisa usar mais a tecnologia hoje, Uhum. né, mais do que nunca. Então, assim, nós temos pais, avós que antes não queriam muito saber de rede social, ou até mesmo fazer uma ligação, né, que nem a gente está fazendo agora, ao vivo. Como é que a gente pode chegar e conversar com essas pessoas para fazer com que elas se abram um pouco mais? Porque eu acho que é esse o papel de vocês, né? Provavelmente ter uma linguagem, isso tem que ter uma linguagem certa para poder chegar e abrir a mente dessas pessoas também, ao novo, né? Excelente ponto, Analice. Eu diria que a chave para a gente conseguir abrir essa porta é a relevância. É ajudar essa pessoa a perceber a relevância que isso tem para ela. Uhum. Como o uso da tecnologia, por exemplo. Se eu não preciso da tecnologia para as coisas que eu faço e estou na zona de conforto, consigo viver bem da maneira que estou, eu não tenho necessidade de aprender, porque eu não percebo que isso é importante para mim. A partir do momento que a gente tem isolamento social, avós e netos estão separados. A gente sabe o quanto é gostoso, né? Para os familiares estarem perto, o quanto esse convívio é importante e saudável. A tecnologia, ela passa a ser um meio de aproximação. Então, ela perde aquela característica do difícil, do Uhum. desconhecido, e eu passo a ter curiosidade. Porque a partir do uso dessa tecnologia, eu posso alcançar um objetivo diversificado. Quando eu penso no isolamento social, nas pessoas que têm mais idade, menos afinidade com a tecnologia, eu preciso fazer com que essa pessoa perceba que a tecnologia lhe vai ser útil para atender um objetivo específico. Nesse caso que nós estamos comentando, de repente para Uhum. aproximar os familiares, cozinharmos juntos, termos oportunidade de fazer um happy hour ainda que à distância, trocar ideias. E essa linguagem da relevância, de ajudar o outro a perceber a relevância, ela tem um outro ponto importante. Nós adultos não gostamos que ninguém nos diga faça isso. Verdade. Não é? Nem criança, na verdade, né? Então, ao invés de dizer use a tecnologia porque isso lhe vai ser útil por conta daquilo, eu preciso fazer Uhum. com que essa pessoa perceba que isso é necessário e útil para ela. Então, ela se torna curiosa, então, ela se abre, então, ela aprende com mais facilidade. Uhum. É verdade. Assim, por experiência própria, eu estou longe dos meus pais, né? Eles estão no sul. Ah, Então, assim, a uhum, única forma da gente se ver é através, né, do celular, da tecnologia. E
a gente mata um pouco a saudade, mas muitas vezes, que nem a minha mãe diz, ai, não pega direito, eles já ficam nervosos. Mas Uhum. eu queria saber mais de você, assim, por que que partiu de você, acho que do seu esposo também, né? Esse trabalho em relação aos mais velhos. O nosso trabalho é muito focado no universo corporativo. Então, tanto o Sérgio, que é meu sócio, e meu esposo também, e eu, nós trabalhamos em grandes corporações e nós observávamos a maneira como a educação era conduzida dentro das organizações. E educação para nós é uma missão de vida, é muito mais do que simplesmente um trabalho. Então, nós entendemos que nós poderíamos ajudar o nosso propósito de vida a se cumprir se nós contribuíssemos com a educação corporativa, uma vez que num país como o Brasil, na maior parte das vezes, o profissional não chega para trabalhar numa organização com as suas competências desenvolvidas. Porque Sim. o nosso modelo educacional, ele é um modelo onde tradicionalmente o professor é o detentor do conhecimento e aquele que aprende está apenas recebendo. Uma vez que a gente consiga fazer com que este que aprende esteja no centro do processo, protagonizando esse aprendizado, aí sim a gente consegue contribuir positivamente para o desenvolvimento dessas pessoas e, em última instância, a sociedade. Então, é a Uhum. nossa grande contribuição. Sim. Dentro dessa mesma linha, Analice, nós temos um programa que nós desenvolvemos dentro de um braço social da nossa empresa, que se chama Professores do Futuro. Nós olhamos para professores do ensino público, que são pessoas que têm o grande desafio também de trabalhar com crianças e adolescentes e que nem sempre têm condições de olhar para o seu próprio desenvolvimento ou nem sempre tem alguém cuidando desse desenvolvimento. E nós trazemos esses professores para a nossa empresa para que a gente possa trabalhar com este adulto, que é Entendi. responsável pela educação de outras pessoas. E olhando para a nossa sociedade hoje, o que é a longevidade, Analice? Né? Quais são as perspectivas quando termina a primeira carreira de um profissional? Verdade. Antigamente, eu me lembro, quando eu era muito jovem, às vezes eu via uma pessoa de 55, 60 anos, a gente achava aquela pessoa velha. Hoje, quem tem 55, 60 anos está começando uma nova carreira. Então, ajudar também essas pessoas a perceberem que elas continuam tendo um imenso potencial e de que a nossa memória de longo prazo, ela é uma coisa maravilhosa, ela não tem espaço limitado. Nós podemos aprender constantemente. Então, contribuir para que este aprendizado ele continue mesmo depois que termina uma carreira formal, isso Uhum. também é essencial, não só sob o ponto de vista de aprendizagem, mas de valorização do ser humano. Que Sim. muitas vezes, ao terminar uma primeira carreira, os indivíduos tendem a perderem até a identidade. Muitas pessoas se apresentam com o Tendem a sobrenome da perder, empresa. Desculpa. tendem a perder a identidade, daí se acomodam, né, naquela pausa, não se atualizam, acham que o que ele aprendeu era o certo e não está aberto, daí a gente volta a falar a Uhum. palavra novamente, estar É. aberto a essa mudança, né, a esse novo. Eu digo isso por experiência própria, porque assim, até ano passado eu tinha uma visão do jornalismo, né? E parei, e hoje eu tenho uma outra visão completamente mais ampla, mais aberta, mais. Eu percebi que aos 42 anos eu estou com vontade de viver de 22. Então, assim, é você aprender. Ah, você achava que não ia. Se você acha que não vai conseguir, né, aprender sobre internet, sobre montar o seu canal no YouTube. Se você estiver aberto, você vai conseguir, você vai fazer, e independe da idade, né? Como você mesmo falou, eu tenho grandes amigos que com 45, com 50 anos mudaram a carreira completamente, né? E hoje estão muito mais felizes do que com aquela carreira que eles tinham anteriormente. Sem sombra de dúvidas. E você me fez lembrar de uma senhora, o nome dela é Rosário. Ela é uma espanhola que chegou no Brasil quando tinha cerca de 30 anos, agora ela tem quase 90, Annalise. E a dona Rosário, quando veio para o Brasil, deixou na Espanha grande parte da família dela.
sim. Obviamente, constituiu família no Brasil, foi muito feliz, teve sua carreira, enfim, né? É, um dia eu recebi um convite no meu Facebook da Dona Rosário. Na época ela tinha quase 80 anos, ela tinha cerca de 78, eu acredito. Quando eu recebi o convite, eu achei estranho. Eu falei, nossa, recebendo um convite dela no Facebook, alguém deve ter montado o perfil para ela. Daqui a Uhum. pouco ela começou a conversar comigo pelo Facebook. Ai, que legal. E hoje ela assiste a programas no YouTube, usa o Instagram. E quando eu a questionei, poxa, Má, que interessante, a senhora usando o Facebook e tal. Sabe qual foi a resposta que ela me deu, Annalise? É a maneira que eu encontro para me manter atualizada quanto ao meu país e olhar o crescimento dos meus familiares que estão na Espanha. Então, Olha olha que legal. só, a idade, ela não precisa ser uma barreira. Uhum. A idade, se ela for, eu diria que se a gente encarar a faixa etária, a idade, a vida com alegria e com vontade de viver, como você disse ainda há pouco, quantas coisas que a gente tem para aprender em Verdade. segmentos super diversificados e que constituem grandes oportunidades, tanto oportunidades de trabalho, quanto oportunidades de relacionamento e descoberta. Existe um Uhum. mundo à nossa disposição. Sim, Basta que a gente queira. é E querer verdade. é o É perfeito. ponto-chave. É, Querer é poder, né? é, Deixa eu te falar uma coisa. claro. A gente sabe, né, que eu até venho falando, conversando com outros profissionais. Tem um farmacêutico amigo meu, em que ele diz que a gente precisa sempre estar em movimento, e fazer com que o nosso cérebro também esteja em movimento, né? Que daí entra a aprendizagem. Por quê? Você, o tempo inteiro que você está aprendendo, você está nutrindo a sua mente, né, de conhecimento, repondo novos neurônios, que pesquisas já dizem, né, já estão aí com várias teses concretas de que os neurônios eles se refazem, né? Então a gente, não sei se é essa a palavra certa que se usa, mas acho que as pessoas Uhum, me entenderam, e claro. que estar conectado, né? Essa tecnologia, ela ajuda nas doenças cognitivas, né? A você evitar um futuro Alzheimer, evitar uma futura demência, né? Que a gente veio aí de uma época em que as pessoas começaram a ter muito isso. E que hoje a gente sabe que, através da tecnologia, a gente pode estar evitando isso também, né? Porque as pessoas estão procurando conhecimento. Sem sombra de dúvidas. Você trouxe um ponto excelente com relação, tanto com relação aos neurônios, as descobertas da neurociência, elas são encantadoras e são gratificantes. Então, eu gosto de pensar da seguinte maneira, bem simples. O nosso cérebro é a máquina mais maravilhosa que existe. Ele foi feito, ele foi concebido para ser produtivo, ou seja, tudo que a gente se propõe a fazer, o nosso cérebro tenta fazer mais rápido e com o Sim. mínimo de consumo de energia. Portanto, ele usa caminhos conhecidos para resolver problemas. Se eu ofereço ao meu cérebro oportunidade de conhecer outros caminhos, por meio da aprendizagem, por meio do uso da tecnologia, ele também aprende a fazer conexões novas. E eu me Uhum. torno não só uma pessoa mais ativa, que consegue evitar doenças no futuro, como a demência, que você bem mencionou, Alzheimer e até mesmo a depressão, não é verdade? Eu Sim. consigo evitar tudo isso ao mesmo tempo em que eu, inclusive, me torno mais criativo, porque eu estabeleci novos caminhos de raciocínio. E os jogos, que a gente teve tanto preconceito com relação a eles durante tanto tempo, não é? Hoje a gente Verdade. já sabe que os jogos, eles ajudam no desenvolvimento dessas conexões. E ajudam também no desenvolvimento psicomotor. Hoje a gente já sabe que em salas de hospitais, onde os médicos descansam, próximos de alas cirúrgicas, muitos deles já têm videogames disponíveis. Porque essa coordenação motora com os equipamentos que a gente tem hoje para cirurgia, ela é cada vez mais importante. Então, até no desenvolvimento psicomotor, isso nos ajuda.
sim. Então, tirar essas barreiras, né? Tirar os preconceitos. É claro que isso é uma tarefa super difícil, porque a gente julga o Muito. tempo E às inteiro, vezes não é? dói, né? Nós somos seres julgadores, né? Muito, A muito. gente bate o olho em alguma coisa e já estabelece uma ideia sobre aquilo preconcebida, sem se Né? dar oportunidade de conhecer. Mas eu diria que quando a gente deixa esse julgamento de lado, né? Deixa aí o julgamento e se dá a oportunidade de conhecer. Não estou nem dizendo aprender, né? Por enquanto, conhecer novas Sim. possibilidades, como a própria tecnologia hoje. Quantos de Uhum. nós que estão agora conectados como a gente, um dia já não disse, ah, imagina, isso não serve para nada, não vai dar em nada. E Nem ó, se imaginavam, né? Estar é, usufruindo de entrevistas, de ter profissionais tão próximos, né, deles. É uma coisa assim que a gente tem que estar aberto. Foi muito engraçado que quando começou o isolamento social, a gente estava gravando o programa, tal, para o YouTube, mas eu sentia falta de estar fazendo algo a ver comigo, né? Com a minha profissão, que é entrevistar as pessoas. E você vai criando um vínculo com as pessoas também que estão assistindo, né? Que carinhosamente enviam um monte de mensagem, um monte de perguntas. E é muito gostoso isso, e você vendo esse retorno dessas pessoas, né? Da participação delas, de, nossa, Ana, tem assistido as suas entrevistas, isso tem ajudado muito a olhar a vida de uma forma diferente, né? ai, Analice, eu acho que talvez um dos maiores benefícios desse uso da tecnologia seja o alcance. É. Né? Eu escrevo na área de educação, eu tenho 3 livros editados nessa área. E uma das minhas maiores surpresas quando eu me tornei uma autora foi descobrir onde os livros chegavam. Uhum. Ter feedback de pessoas que moram em locais do Brasil que eu sequer sabia que existiam. E a tecnologia, ela nos propicia chegar à casa das pessoas nos lugares mais remotos, onde as pessoas muitas vezes não têm acesso à informação de qualidade. Então, Verdade. veja o benefício que isso nos proporciona. A gente pode levar o que a gente quiser. A escolha a parte Educação, ciência é, e contribuir com o desenvolvimento das pessoas maduras, que talvez não tenham tido oportunidade em outros momentos da sua vida. E a sim. tecnologia traz essa possibilidade, né? Então, isso realmente é encantador. Eu sou uma apaixonada por tecnologia. É verdade. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como funciona o trabalho de vocês na SG Aprendizagem. Tá? Nós somos uma empresa de aprendizagem corporativa desenhada sob medida. Nosso público específico são as corporações. Quando a gente fala corporativa, é porque É, é justamente para corporações. exato. Não é um trabalho individual, se caso alguma pessoa aqui quiser entrar em contato com vocês, quiserem, né, alguma instrução, Tá. como é que elas Nós, podem também estar entrando em contato? sim, podem, claro. Nós temos são 2 grandes segmentos de atuação. Quando nós falamos em aprendizagem sob medida para as organizações, isso significa que a gente vai compreender, vai fazer um diagnóstico junto a essa organização, para compreender se a aprendizagem pode contribuir para a melhoria do desempenho das pessoas. Para as Entendi. pessoas físicas, nós temos programas de desenvolvimento profissional, sobretudo para aquelas pessoas que trabalham com aprendizagem. A aprendizagem corporativa ou até aprendizagem para adultos no Brasil, ela não é um segmento onde existe muita especialização formal. Como consequência, nós temos muitos profissionais que são apaixonados por pessoa, se tornam instrutores, se tornam facilitadores, porque gostam de gente, e que não necessariamente têm conhecimento sobre a ciência por trás desta aprendizagem. Então, sim, nós formamos profissionais que queiram trabalhar com aprendizagem também.
Legal. Que sejam instrutores de segmentos diversificados. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de usar, tomara que ela esteja nos vendo. Eu tenho uma professora de yoga argentina, o nome dela é Belém, e ela é uma instrutora sensacional. E ela tem características e competências que ela demonstra no processo de ensino do yoga que são Uhum. diferenciadas quando nós a comparamos com outros profissionais da mesma área. Entendi. Ela tem uma linguagem diferente, muitas vezes até na hora da fala corporal, no olhar, né? Tudo isso é visto, né? É o colocar quem aprende no centro do processo. É deixar de colocar as luzes sobre o quanto você Uhum. é um bom facilitador e E colocar colocar. essa luz sobre Uhum. quem vai aprender, para que você possa contribuir com a facilitação do aprendizado do outro. É muito mais do que simplesmente informar ou dizer como fazer, mas Ah, compreender como é que funciona a aprendizagem para essa pessoa, para que você, uhum. como instrutor, seja capaz de apoiar o aprendizado do outro, ao invés de ser um Entendi. excelente instrutor. Falando nesse, né, nesse assunto, até peguei uma pergunta aqui da Lucy Laoz, eu acho que é. Quais são as características predominantes para ser um educador facilitador? Excelente pergunta, a pergunta da Lucy. A primeira característica dela diz respeito ao preparo. E nesse preparo, o ponto fundamental é descobrir qual é o objetivo de aprendizagem do outro. O que é que o outro precisa aprender. Entra essa parte de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro, né, já vai para uma parte transpessoal, pode-se dizer isso? Eu diria que isso é importante, sim, e é fundamental você saber qual é o conhecimento que o outro necessita para desempenhar o trabalho dele. Entendi. Quando você consegue fazer isso, a gente pode chamar isso de empatia, claro, porque nós precisamos compreender o outro no cenário dele Aham. e não compreender o outro com a lente do nosso cenário. Uma vez que isso aconteça, uma outra competência, Lucy, é você ser capaz de proporcionar um ambiente favorável à aprendizagem. Um ambiente favorável à aprendizagem, lá vamos nós para as competências socioemocionais de novo. É Aham. aquele onde quem vai aprender se sente à vontade para contribuir com a sua experiência. Ele sabe que ele pode errar e acertar. Ele sabe que esse erro é bem-vindo para a aprendizagem. E ele é colocado no centro desse processo de tal maneira que ele protagoniza esse aprendizado. Em seguida, vem o facilitar o aprendizado, que é a nossa habilidade de usar atividades que permitam a essa pessoa experimentar em ambiente seguro aquilo que ela vai executar depois que não estiver mais com você. Uhum. E é claro, a gente precisa saber gerir os desafios, porque eles acontecem o tempo todo, e Sim. precisamos E estar atentos. as mudanças também são diárias, né? A Hum, gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro, né, Flora? Sem sombra de dúvidas, nós somos os eternos aprendizes, como você mesma disse no começo. Nós Exato. somos as pessoas que mais precisamos buscar o nosso autodesenvolvimento, para que a gente possa estar antenado com tudo aquilo que acontece e tenhamos instrumentos para ajudar o outro a aprender a partir da nossa experiência. Que bom que você gostou da resposta, Lúcia. Fique à vontade para trazer as perguntas, elas são bem-vindas, sempre. Né? Não, lembrando as pessoas, né, que a andragogia, e é bom a gente reforçar isso, não é somente para as pessoas mais velhas, para idosos, é para Uhum. uma vida inteira, né? Principalmente até vi no que você falou ali, a gente está falando de preparar os pais, né, para a educação dos filhos, né? Porque Uau. Uhum. os pais vêm de uma geração em que existia, vamos dizer assim, vou me colocar nesse lugar agora, estou com 42, não tinha muito internet, então a gente passou pelo início da internet, da tecnologia, né? Aquilo tudo chegou, muita informação, já foi um choque para a gente, então a gente meio que se assustou, não quero saber disso,
Daí veio os filhos, que estão conectados o tempo inteiro, né? Daí vem os pais falarem, ah, não, eu vou proibir meu filho de ter acesso a isso, vou proibir meu filho de não sei o quê, mas daí o filho vai ser o quê? Um extraterrestre dentro da escola, né? Por quê? Porque ele não tem conexão com nada. Esse é um grande desafio. É. Esse seria... Eu falo isso, Flora, porque assim, eu vejo muitos casos assim, entendeu? Muitos, de tipo, não, porque eu só vou dar internet para o meu filho quando ele tiver 11 anos, 12 anos, e não é assim, eles já estão nascendo no mundo tecnológico. Isso é muito difícil. Eu diria que é desafiador para os pais. Tem vários vieses que a gente poderia abordar por aí. Eu acho que o primeiro deles diz respeito ao desafio de você conseguir equilibrar, disponibilizar a tecnologia, mas entender o limite, né? que O limite. ter acesso à tecnologia não significa tirar tudo aquilo que faz parte de um bom convívio sociocultural. Não significa que você não vai brincar com o seu filho, não significa que você não vai usar um game de tabuleiro educacional, não significa milhões de outras coisas. Você pode mesclar as coisas, né, no ensinamento. Né? As coisas não são excludentes. Então, acho que essa é a primeira compreensão. O segundo desafio, eu acho, até para os professores nesse momento, né? Nós estávamos muito habituados com tudo presencial, era ensino presencial. Aí, voltando um pouco para aquilo que a gente estava falando ainda há pouco no que diz respeito à aprendizagem, à competência do facilitador, o professor hoje ele foi empurrado para um cenário onde ele não está mais na sala de aula. E ele também não tá, né? Também, e ele não está acostumado com tudo isso. E ser professor é desafiador presencialmente, e ser professor assim traz outros desafios. Então, as competências deste professor como facilitador, além das competências que ele já precisava ter, ele agora precisa saber aprender a usar recursos de tecnologia de maneira interativa. Porque se ele ficar na frente da câmera falando para os alunos, não vai funcionar. Então, ele também precisa conhecer sobre essa tecnologia. E os pais em casa, além de precisar ajudar os filhos como já o faziam, agora precisam usar os filhos ajudar os filhos com o uso da tecnologia, com a qual muitas vezes eles não são familiares. Então, esse desafio do momento atual, ele também traz uma oportunidade grande. Eu acho que nós temos aprendido nos últimos meses, talvez, o que a gente não aprendeu nos últimos 10 anos. A gente está fazendo um download completo. Eu digo isso, eu digo assim, quando começa a vir muita informação, eu já digo assim, calma que eu estou fazendo download, calma. Eu preciso respirar direito para poder fazer. O pessoal da Life Gourmet, que é um grande patrocinador nosso aqui, tanto do online como também do nosso programa Vem Pra Rua, está falando, a evolução tecnológica, às vezes, é mais rápida que a nossa disposição e capacidade de aceitar as mudanças. Mas é isso que a gente estava falando. Está sendo tudo muito rápido e obrigatório. Ou você faz, ou você não vai dar um passo adiante. Até mesmo, eu digo por ele, o Elias da Life Gourmet, que teve que se atualizar, né, profissionalmente, montou o site, em uma semana o site está pronto, vendas nas ruas, todo mundo teve que fazer isso. E isso, assim, a gente precisa passar para os mais, vamos dizer assim, os mais velhos, né? E também os idosos, esse aprendizado, mas de uma forma com mais empatia. Então, né, Flora? Chegar, conversar. Se você vê que a pessoa não entendeu, expor de novo, assim é mais fácil, você pode ver seu neto, você pode conversar com fulano quando der saudade. Sem sombra de dúvidas, que é a questão da relevância, né? E usar tecnologia não significa via de mão única. Nós podemos trabalhar com andragogia de maneira dinâmica com o uso dos ambientes virtuais. Então, nós duas estamos agora usando uma funcionalidade do Instagram.
Sim, Existem outras ferramentas que os professores, as universidades, as empresas podem utilizar, e a gente em casa também, que são ferramentas que permitem que a gente faça atividades até divididos em grupos em salas virtuais diferentes, uhum. com os Faço uma aula professores de yoga, passeando né? pelos, exato, com os professores passeando pelas salas. Existem Uhum. ferramentas de interação com funcionalidades próprias, Annalise, que facilitam esse explicar, que facilitam Entendi. esse envolvimento do outro no processo. Tem, tipo, se eu quiser juntar um grupo, né, a pegar minha mãe, as amigas dela, juntar esse grupo, formar esse grupo e falar, ó, a partir de hoje vocês vão ter uma pessoa aqui que vai estar passando para vocês, né, educando vocês dessa nova, esse novo, né, que a gente está vivendo de uma forma diferente. Isso pode ser feito também, Flora? Pode, sem sombra de Ai, que dúvidas, e tem legal. muita gente com iniciativas assim. Eu tenho visto, eu lido alguns artigos falando inclusive de iniciativas de programas que já trabalhavam com o público idoso presencialmente e que desenvolveram novas maneiras de alcançar esse público com o uso da tecnologia, Uhum. fazendo com que a tecnologia, inclusive, não interrompesse atividades que eles já tinham. E isso tem Sim. benefícios inúmeros, não só no que diz respeito à aprendizagem desse processo em si, mas inclusive à Uhum. saúde mental dessas pessoas. Porque você imagina ficar isolado e ter as suas atividades interrompidas da noite para o dia sem possibilidade de contato e convívio, né? Então, existem iniciativas muito boas já acontecendo, de profissionais das áreas mais diversificadas. Você mencionou o yoga ainda há pouco, né? Quantos de nós não estão fazendo yoga à distância? Eu nunca tinha feito yoga e comecei a fazer yoga em isolamento social e estou achando formidável. Eu acho que assim também tem muitas pessoas que ainda têm o pré-conceito, né, de terapia online. Ah, Eu acho que verdade. eu passo de 15 em 15 dias, é maravilhoso, é a conexão sua, né, com o terapeuta, com o psicólogo, com o psiquiatra. Eu acho que a gente tem que estar capacitando as pessoas para isso, né? E para isso entra a sua empresa que faz esse trabalho todo. Como é que as pessoas podem fazer para estar entrando em contato com você? Porque eu conheço assim muitas das pessoas que estão online aqui com a gente. Têm empresas e gostariam de estar fazendo isso com seus funcionários, com seus clientes, né? Ah, que coisa boa. Nós estamos em todas as redes sociais, basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa. O Tá. nosso site é o learningsg.com e se você procurar por hashtag Escola Viva SG, também vai encontrar. E o nome já diz tudo, né? A nossa ideia é fazer com que essa aprendizagem seja viva de verdade e fazer com que aquele que aprende esteja no centro do processo. Como você mesmo falou, a empatia é o melhor ponto de partida, né, Liz? O pessoal aqui está falando, será que teremos que formar pessoas especialistas com uma linguagem diferenciada em fazer essa ponte entre a tecnologia e as pessoas com mais dificuldades de adaptação? Excelente pergunta. Eu acho que sim, nós precisaremos formar pessoas especialistas em traduzir para uma linguagem simples e palatável a tecnologia, mas eu jogo aqui um desafio. Todos nós, independente da área na qual a gente trabalhe, nós precisamos ser descomplicadores. O papel do educador é fazer com que o complexo pareça simples, porque Sim. assim eu consigo facilitar o acesso para outras pessoas. Eu assisti um vídeo um dia desses com uma reflexão muito interessante sobre a forma como o ser humano encara a ciência e a arte. Se alguém disser que não conhece Shakespeare, todo mundo vai achar um absurdo. Uhum. Mas se alguém disser que não conhece Newton, vai ser normal. Sim. Então a ideia é a gente simplificar a ciência, a tecnologia. Nada disso precisa ser complexo demais. Um profissional que eu admiro muito uma vez disse que a grande diferença entre a tecnologia e nós profissionais que trabalhamos com educação é a velocidade.
a tecnologia evolui com muita velocidade. E nós não acompanhamos essa velocidade para simplificar, porque a tecnologia simplifica. E a Sim. gente não tem conseguido simplificar com tanto sucesso. Mas por quê? A gente não consegue simplificar porque a gente coloca o julgamento, né? A gente coloca tudo na frente antes de, não, peraí. Que nem esses dias, não sei quem é que chegou para mim e falou assim: ah, eu tô jogando um joguinho lá, não sei o quê. Falou o nome do jogo, não lembro agora. Daí eu falei assim: eu não conheço, mas se você quiser me explicar o que que é, eu estou aqui para escutar. Eu acho que é mais isso, né? A gente, É, não eu, somente o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo. É também, eu quero conhecer, né? É aquilo que a gente falou, é estar aberto ao novo. tem um outro ponto importante que você trouxe. Às vezes a gente não simplifica por ego. Muito. Quanto mais você achar que eu sei, mais importante eu sou. É, Quando, na verdade, eu serei mais importante quanto mais eu conseguir contribuir com o aprendizado do outro. Então, eu verdade. acho que a grande sacada para a gente aprender a descomplicar é a gente começar a sentir prazer quando o outro aprende com a gente. Quando o outro efetivamente consegue descobrir coisas novas e fazer por si só. Então É. aí a gente vira um descomplicador. Né? Talvez isso seja um pouco de modelo mental que a gente traz do passado. Né? Se a gente olhar para cientistas, professores, pessoas famosas do passado, muitos deles tinham até uma postura formal e uma linguagem difícil e rebuscada que dificulta o entendimento. Então, para Sim. chegar a outros públicos, eu também preciso simplificar a forma como eu abordo os assuntos. Meu pai dizia que não existe nada complicado quando você quer aprender. E eu Verdade. acredito muito nisso. Né? Se a É gente tiver mesmo. afim de aprender, a gente vai dar um jeito. Assim, Flora, eu venho nesses últimos meses um aprendizado muito grande, muito constante. Até ontem eu e Luiz, nós estávamos aqui postando algumas coisas, né, no nosso canal, no YouTube. Daí eu parei e disse assim, gente, como é que eu consegui fazer isso? Uma Não é uma coisa que se delícia? fosse... E assim, é pouco tempo, são só alguns meses. Então, assim, por quê? Porque eu estava aberta ao conhecimento, a querer saber mais, né? Então, eu acho que é isso, é a gente estar aberto, é a gente ter, como tem muita gente aí falando, que você transmite essa paz, esse amor quando fala. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, como você no mundo, Ai, que sabe? Para delícia, chegar, obrigada. para a gente ter a paciência, né? Porque eu acho que um bom educador, acho que a primeira coisa é paciência. O feedback mais gostoso que eu recebo quando alguém diz, eu li seu livro. A pessoa diz, nossa, eu li seu E como é que livro? a gente faz para encontrar esses livros? Me Ó, diz. Peraí, mas as pessoas vão querer conhecer os livros, ah, onde é que elas compram, porque já que não. tem gente que não pode sair de casa. Amazon. Estão todos na Amazon. Amazon. Tem um que fala Eu sobre o vou, eu uso vou de fazer o seguinte. jogos. Eu vou fazer o seguinte, depois que a gente acabar a live, eu vou É. deixar ela no IGTV e vou Ah, que marcar lá o legal. nome dos Ah, livros, tá? Para as pessoas poderem entrar no Amazon e estar comprando, porque nada melhor do que esse momento agora para a gente estar aberto ao conhecimento e ao aprendizado, né? sem sombra de dúvidas. Muito obrigada, muito obrigada. Eu Vai que ser uma honra para agradeço, mim. Flora, de Deixa eu te coração. falar do feedback. Quando alguém diz, eu li seu livro, entendi. Parecia que você estava do meu lado conversando comigo. Eu digo, deu certo. É Porque isso. se a pessoa tem que voltar duas, três vezes porque ela não entendeu, se aquele conceito está inacessível para as pessoas, para que escrever? Não é? Verdade. Então a Você, ideia. você como facilitadora, entende como ninguém disso, né? Vamos dizer, abreviar, né, tudo aquilo que a gente teria de informação para o simples, né? Tornar simples a conversa, tornar simples as técnicas,
tornar simples aquilo que a gente acha que é um peso e não é. É. E simples não quer dizer simplório, não é verdade? Não, As coisas mais gostosas da vida são simples, não é? verdade, Um bate-papo gostoso como esse, um cafezinho na cozinha de casa. Essas verdade. coisas são valorosas. Então, simplificar o complexo não é diminuir a sua importância, é Não. fazer com que ele se torne acessível a mais pessoas. E aí a gente consegue uma sociedade melhor, e aí a gente consegue evoluir e fazer com que o efeito colateral positivo da pandemia ele aconteça de verdade, né? A gente está tendo tanta coisa boa acontecendo agora, né? Independente de Muito. toda a tragédia que a gente também tá tendo oportunidade de vivenciar, né? Tem tanta coisa positiva que a gente pode tirar daí, né? Então eu acho que é essa volta para o simples, ela precisa ser levada para a aprendizagem também, né? Também. Quanto mais simples, maior o acesso. Quanto mais pessoas têm acesso, melhor fica o mundo. E é por aí que a gente vai, né? Isso aí, Flora, gratidão, obrigada pela participação. Você é uma pessoa maravilhosa, um ser de luz maravilhoso. Que você continue aí preparando outras pessoas, né? Porque você já faz um belíssimo trabalho e eu acho que passar adiante esse conhecimento, essa forma de educar, sabe, para esse novo, para que a gente possa ver com mais amor, né? E eu digo isso porque eu sempre usei muita razão e pouco coração, e eu achava que era ao contrário. Hoje eu vejo que o quanto eu era fechada, tudo isso. Então, assim, a partir do momento que existe o equilíbrio, né, a gente vê que tudo se torna bem mais fácil, bem mais gostoso, e o negócio flui, que a nossa live aí já fluiu, e que a gente possa ter levado para as pessoas que nos acompanharam mais conhecimento. Quem quiser aí dividir essa live, vai no aviãozinho, compartilha. Eu vou deixar online aí durante um período. E gratidão que a gente possa em breve estar compartilhando disso pessoalmente também, né, Flora? Ai, gratidão imensa estar aqui com você. Não posso deixar de agradecer a Maca. A Mas Maca falou para mim, jamais, nossa, Fernando tenho que Verdasca. colocar você para falar com a Annalise. Eu falei, gente, jura? Ela disse sim. Adorei te conhecer, ainda que seja Também, virtualmente, virtualmente, mas a né? gente sente. A gente segue em contato, vou continuar seguindo você, curtindo o seu trabalho. Achei Obrigada, você uma pessoa maravilhosa, uma delícia de ser humano. Espero que a gente obrigada, tenha a querida. oportunidade, quando essa onda toda passar, para a gente se encontrar presencialmente também. Vai ser Com muito certeza. gostoso. Tá Gratidão imensa a bom. você, Annalise. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, Beijo tchau, gente. enorme para Tchau, você. tchau. Tchau. É isso aí, gente. Queria agradecer a maca.com, ao Verdasca Comunica, Life Gourmet, que sempre está aí com a gente, e a todos vocês que participaram dessa live deliciosa, que eu até fiquei emocionada. Agradeço muito, tá? Na próxima segunda-feira a gente vai ter outro entrevistado aí maravilhoso. Para quem acompanha a gente aí, não esquece de entrar no nosso canal no YouTube, programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura. E ó, um grande beijo para vocês, gratidão.